Olá pessoal, a gente dá início aí ao cálculo 3 e para essa introdução ao conteúdo estudaremos funções de duas variáveis. No cálculo 3 nós iremos basear todo esse estudo em cima dessas funções. A gente vai ver limites de funções de duas variáveis, nós veremos derivadas parciais, integrais, mas agora tudo com duas variáveis, tá bom? Nós vimos que anteriormente a gente estudava com funções de uma variável. Como exemplo, uma função afim, aqui, uma função desta forma aqui, ó. Nós tínhamos o estudo dessa função, que levava de R em R. Aqui nós tínhamos o domínio, aqui o contradomínio, e a lei de associação, que vou pegar aqui a função quadrática, x ao quadrado. E aqui nós tínhamos bem definido uma função, com domínio, contradomínio e a lei de associação. Esta aqui era uma função de uma variável, ou seja, a nossa função ela estava em função de uma variável, que no nosso caso era a variável x, y igual a x quadrado ou f de x igual a x quadrado. Aqui é uma função de uma variável justamente por isso, em função de apenas uma variável, normalmente representada por x. E vamos para as funções de duas variáveis então. Uma função de duas variáveis, f, é uma regra que associa cada par ordenado, porque agora nós teremos duas variáveis, né? Então aqui você associava um ponto. Lembrando, você tinha o seu plano cartesiano, ficou bem tortinho aqui, né? O x, y, e a cada ponto do x associava com um único elemento em y, qual a gente chamava imagem do elemento. Aqui nas funções de duas variáveis, você vai ter não um ponto sobre uma reta, mas você vai ter um par de números, x, y, isso sobre um plano. Tá? Agora nós vamos trabalhar em três dimensões: eixo, um terceiro eixo, x, y, e um eixo de saída, como se fosse o canto de uma parede, não tem? O chão e a altura dela. E aqui esse chão vai estar representado o nosso domínio. Então o nosso domínio vai ser um ponto, um par, que é composto por um elemento x e por um elemento y. E esse par aqui, dentro desse plano, vai associar com um outro número nesse eixo acima, o eixo z. Então o conjunto D é o conjunto domínio da função, e sua imagem é um conjunto de valores possíveis de f, ou seja, as imagens desses pares, tá? Então, aqui está a representação. Você tem seu domínio, que é uma região, onde, que é essa do solo, né? Lembrando o canto da parede, onde a cada par nesse domínio, cada ponta aqui nele, vai associar com um ponto na sua imagem aqui, que é a sua imagem. Neste caso, cada par leva em um único ponto no eixo Z. Então, um par de números, né, R2, levando em um número no R, nos reais. Para simplificar, vamos trabalhar em cima do exercício. Aí eu tenho aqui um exemplo tranquilo, dada a função f domínio aqui, ó, R2, R cartesiano R, que a gente pode representar assim também, ó. Tá? Porque leva um par ordenado agora, né? Agora aqui a gente não vai ter um x, a gente vai ter um par x, y pertencente a esse domínio. Por isso que é R cartesiano R. E vai estar associando com um elemento real, lá na imagem, no contradomínio. Então aqui eu tenho, como começamos a tratar aqui, eu representava o domínio e contradomínio. Aqui eu tenho o domínio e contradomínio. E nossa função. Observe que nossa função é uma função de duas variáveis. É a variável x e a variável y. Essa função está dependendo de x e y, uma função de duas variáveis. Pode ser de 3, de 4, de 5 variáveis, tá? Segue o mesmo raciocínio. E ele dá aqui, ele quer determinar a imagem desse par. Ou seja, eu estou com um par aqui, x1, y2, um pontinho aqui,
certo? E eu quero descobrir quem é a sua imagem. Leva em qual número aqui? Vai chegar em qual número real? Para descobrir, o primeiro elemento aqui é o x e o segundo elemento é o y. Então, no lugar do x eu vou trocar por 1, no lugar do y eu vou trocar por 2, né? Porque foi o par que ele deu, ó. F de 1, 2. A nossa função é f de x, y. Então, x é 1, y é 2. Só substituir. Então, onde tem x eu troco por 1, ficando 1 ao quadrado. Onde tem y eu troco por 2, ficando 2 ao quadrado. E resolvo. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 5. Ou seja, esse par 1 e 2 está levando o número 5. A imagem desse par 1 e 2 é o número 5. Ok? E assim a gente consegue, então, o valor numérico aí dessa função para o par 1 e 2. Como eu disse, o domínio está aqui estabelecido. O domínio da nossa função aqui é todo o plano cartesiano R cartesiano R, né, x, y. O contradomínio é os reais. Lembrando, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, ó, o meu agora eixo tridimensional, z, y, x, e x, y aqui, ó, é todo o meu plano. O meu domínio aqui, para um lado aqui vai os negativos, para o outro lado segue no negativo. Então, quando eu falo que o domínio é R cartesiano R, eu estou falando que o domínio é todo o solo, é todo o chão. Qualquer ponto aqui, nesta parte, faz parte do meu domínio. O contradomínio os reais, que estão sobre o eixo Z. E a nossa imagem, o conjunto imagem, é quais são os possíveis resultados aqui, né? Quais são os resultados que a gente consegue ao jogar os números aqui. Ou seja, você pode observar que está tudo elevado ao quadrado. Para qualquer par que você mande aqui, por exemplo, se fosse o menos 1 e o menos 2, também iria resultar no número 5. Então, tanto faz você jogar número negativo ou número positivo, o resultado sempre vai dar número positivo, porque está tudo elevado ao quadrado. Ou seja, os possíveis valores que são as imagens estarão todos na parte positiva do nosso eixo Z. Por isso nós dizemos que nossa imagem é Z maior ou igual a 0, tá? Nunca vai dar número negativo. Então aqui eu já tenho estabelecido o meu contradomínio, qualquer número, qualquer par ordenado, e minha imagem, resultados maiores ou iguais a 0. E vamos para o gráfico. Tá? Uma função de duas variáveis, com o domínio D, vocês viram no plano. E então o gráfico dela é um conjunto de pontos x, y, z. Anteriormente, nas funções de uma variável, nós tínhamos o gráfico aqui no plano, né? Era munido por um conjunto de pontos com pares, né? X, y. E a gente ia esboçando o x e y e acabando formando um gráfico de uma determinada função. Uma determinada lei de associação. Já aqui, nós vamos ter 3 pontos, né? X, y, que é a parte do domínio, e z, a imagem. Então, a gente vai ter uma superfície agora, tá bom? Nós vamos ter esses gráficos em 3 dimensões. Como eu disse anteriormente, aqui abaixo está representado x e y. E esse eixo aqui, que corta esse plano, né, perpendicularmente, é o eixo Z. Então aqui o eixo Z. Tá? Para construir nossos gráficos, numa aula presencial, nós utilizaremos aí o quadro, né? E aqui dá trabalhinho. Mas aqui no computador, agora com as nossas ferramentas, a gente vai estar utilizando o GeoGebra, que ele vai plotar esses gráficos para nós. Então eu tenho aqui o gráfico da função que nós estávamos trabalhando anteriormente, que é o gráfico dessa função. A gente chama ele de paraboloide. Pode observar que tanto em cima do eixo x quanto em cima do eixo z, ele vai formando parábolas. X quadrado, y ao quadrado, são tantas parábolas aqui que ele acaba formando esse paraboloide. Algo semelhante à sua parabólica. Quem tiver antena parabólica, logicamente. Tá? Então, o que acontece? Qual foi o ponto que nós calculamos lá? Foi o f de 1 e 2, né? Qual era? Ou seja, nós tínhamos o ponto 1 e 2 e a sua imagem resultou no número 5. Vamos ver isso aqui na prática? Eu peguei aqui o mesmo gráfico, dei um enfoque maior no GeoGebra
e peguei a representação do ponto 1, 2 e 5, né? Para ver onde que ele estava. Olha o ponto 1, 2 e 5 aqui. Logicamente ele tem que estar em cima da superfície. Porque nós vamos tendo tanto ponto aqui, ó. Um X e um Y associa, bate aqui e gera um ponto. É tanto pontinho espalhado na superfície que aí são infinitos pontos, fecha a superfície, formando então o gráfico dela. Como foi o exemplo que nós trabalhamos, o F de 1 e 2 deu 5. Ou seja, no x igual a 1 está aqui, y igual a 2 está aqui, e a gente, ao ligar aqui, nós temos um ponto no domínio. Essa representação aqui embaixo é o domínio da função. Tá? Lembrando que o domínio é todo esse solo aqui, vamos chamar assim. Tá? Qualquer ponto que você pegar aqui, aqui ou aqui, qualquer ponto que você tome, deixa eu apagar os rabiscos, vai ter uma imagem, como é o caso do ponto 1 e 2. O ponto e 2 tem uma imagem. Aí nós vimos que é o número 5. Ele vai parar lá na altura 5. Cheguei na altura 5, tá vendo aqui, ó? Então essa junção do ponto 1 e 2 com a altura 5 forma o ponto B. O ponto x menos 1, que está aqui atrás, e y menos 2, que vai estar mais ou menos aqui, lembra também que vai formar o número 5, que é menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 5, né? Então pegando aqui o menos 1 e o menos 2, também vai bater no mesmo lugar, um ponto de altura 5. Então são tantos pontinhos que formam a superfície, tá? Então esse é o gráfico de uma função de duas variáveis, em 3 dimensões. Tem aqui um exemplo. Outro exemplo, tá? Um exemplo 2. Vimos aqui esse primeiro exemplo, tudo em cima do paraboloide. No outro vídeo que nós teremos aí, eu ensino a fazer no GeoGebra. No exemplo 2, eu pego essa equação aqui. Não estou falando de função, estou falando porque para falar de função eu tenho que ter domínio e contradomínio. Se eu ainda não mostrei como domínio e contradomínio, eu não tenho uma função, só tenho uma equação. Uma equação com duas variáveis. Agora, se você observar essa equação, eu posso colocar qualquer número aqui dentro? Né? Você fala, pode, professor. Qualquer número que você colocar, a gente vai conseguir resolver. Aí que acontece muitos erros, né? Não é qualquer número que você escolhe que a função aceita. Primeiro, você tem que observar que você tem uma raiz, e não existe raiz de número negativo. Se você adotar, por exemplo, o par 3 em 1, fala, não, 3 em 1 tem resultado, e jogar lá dentro, você vai ver, ó, 9, tá aqui, x3, menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1, vai ficar 9. Lembrando, tá, gente, uma coisa, o resultado vai ser aqui, ó, 9, que já tem, menos 9, menos 1. Muita gente fala, mas é um número negativo elevado ao quadrado. Tem que tomar cuidado. Quem está elevado ao quadrado, o negativo não está. O negativo está fora do quadrado. Por isso que continua negativo o resultado. Então, quando eu pego o 3 e elevo ao quadrado, dá 9. Com o negativo de fora, fica menos 9. E a mesma coisa acontece com o número 1. Ficando menos 1. Aí, 9 menos 9, 0. Restando apenas a raiz de menos 1. E, como a gente está trabalhando sobre os reais, a raiz de menos 1 a gente não vai ter solução. Porque não existe nenhum número que é elevado ao quadrado que dê menos 1. Né? Indeterminação aqui. Não temos raiz de número real de número negativo. Logo, este número não dá para a gente usar esse par ordenado. Ok? Ou seja, se a gente vir falar de função agora, vou pegar uma função. Como eu usei f lá, vou chamar essa aqui de g. Eu não posso falar que ela está levando do R cartesiano a R. Se caso eu afirme isso, eu estou enganado. Por exemplo, eu falar que a função é desta forma aqui, essa função com essa lei. Por quê? Como nós vimos aqui, você vai ter um par, o 3 em 1, né? Você vai ter aqui o 3 em 1 em uma região com o número 3 em 1, que, tecnicamente, não está levando em lugar nenhum.
né? Porque raiz de menos 1 não pertence aos números reais. Ou seja, você tem um par sem resultado. Isso fura o conceito de função, né? Função, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem associando. Por isso que é importante você estabelecer o domínio. E neste caso eu não posso falar que o domínio é R cartesiano R, como eu falei que era anteriormente. Porque aqui eu podia pegar qualquer número do nosso plano. Qualquer número que eu pegasse daria uma resposta. Aqui não. Você peguei como exemplo 3 em 1. Então você, neste caso, caso queira representar uma função com essa lei de associação, você tem que definir bem quem é o domínio dela. Tá? E eu vou pegar o maior subconjunto desse domínio. Como eu posso falar qual é o domínio da função? Primeira coisa que eu sei é que, como está numa raiz, todo número que tiver aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Tipo assim, eu quero estabelecer quais os números que eu posso pegar no domínio dessa função. Eu posso pegar qualquer número desde que o resultado desta conta seja um número maior ou igual a zero, porque existe raiz de números maiores ou igual a zero. Aí eu resolvo isso, né? Subtraio 9 de ambos os lados, multiplico por menos 1, aí na equação inverte. Eu chego que isso aqui, ó, eu posso pegar qualquer número onde o resultado de x² mais y² seja menor ou igual a 9. Então eu posso estabelecer o domínio da função como sendo qualquer valor menor que a soma de x² mais y² resulte em números menores ou iguais a 9. Pronto, agora eu tenho uma função g bem estabelecida. O domínio dela é esse d aqui que eu já falei, né? Pode ser qualquer par que satisfaça isso e leve num contradomínio de números reais. Aí você fala, professor, então tem que ficar pensando aqui qual número que é o quadrado mais outro é menor que 9? Sim, para que você use e não caia no erro de resultar em números de raiz negativos. Um exercício também muito interessante é você representar o domínio, tá? Então você tem aqui que o nosso domínio é qualquer número, qualquer par ordenado x, y, certo? Onde x² mais y² seja menor ou igual a 9. Observa que se você colocar x² mais y² igual a 9, não sei se vocês estudaram isso aqui é a equação de uma... Estudaram, creio que estudaram geometria analítica ou algum disciplina desse contexto. A equação x² mais y² igual a 9 é uma circunferência de raio 3, né? 9, raiz de 9 é 3. Por isso que eu sei que é raio 3. Ou seja, qualquer valor que menor ou igual a 9 vai ser qualquer valor aqui dentro. Então, qualquer par x, y que você pegar que está dentro desse círculo, qualquer par que você pegue, por exemplo, se eu pegar o número 2, x2 está aqui dentro. E o y2 também está aqui dentro. Qualquer número que você pegar, ó, x2 e y2, 2 ao quadrado. Aqui, vamos jogar qual é a imagem desse número. Lembrando que nós estamos trabalhando com a função raiz de menos x² menos y² mais ou menos 9. Mais 9. É essa função trabalhada que nós começamos este exemplo, né? Menos x² menos y² mais 9. E nós achamos o domínio, que é qualquer número menor, x² mais y² menor ou igual a 9. Então, eu observo que 2 e 2 está dentro do disco, né? Será que está de fato, né? Aí você joga aqui. 2 ao quadrado, 4, menos 4. 2 ao quadrado, menos 4, mais 9. Tá tudo dentro da raiz, né? E aqui a gente já vê que vai dar raiz de 1, 9 menos 8. E a resposta é 1, ou seja, o ponto 2 e 2 leva no eixo Z, na saída, que é o número 1. Agora, se você pegasse aqui menos 4 e um número aqui em cima, um 3, já não daria, porque estaria esse número fora do disco, tá? Não pertenceria ao domínio. Então, quando você representa o domínio, você está representando quais os passos que você pode estar tomando na função. Eu peguei e fiz aqui também uma ajuda para vocês e representei isso aqui no GeoGebra.
Ao representar o gráfico aqui, você tem essa cúpula aqui, vamos chamar assim, né? No GeoGebra, ó. Ele está preso aqui do plano e o ponto mais alto dele é o número 3. E se você pega e faz uma observação de cima, tipo um observador olhando aqui lá do eixo Z, ó, olhando de cima para baixo, o que o nosso observador vai ver no solo é um disco de raio 3, que é justamente o domínio. Ou seja, qualquer valor aqui dentro desse disco, ele associa e tem uma imagem que é a superfície do disco. Um valor aqui dentro do disco associa com a imagem. Daí que vem a importância do domínio. Pode ver que não pegou nenhum valor aqui de fora, porque não tem nenhum ponto do nosso gráfico aqui sendo associado, tá? Isso que é interessante. E aqui você já consegue até observar a imagem da nossa função. A imagem da nossa função está presa entre 0 e o número 3. Como eu apresentei aqui, ó. É fácil observar isso, porque você pode notar que qualquer número que está dentro dessa raiz, ela vai ser, tem que ser menor ou igual a 9 e maior ou igual a 0, né? Porque está dentro da raiz. Não pode dar um número maior que 9, porque se passar você teria um número negativo, menos 10, mais 9 ia dar número negativo, então não poderia. E você colocando raiz de ambos os lados, você percebe que então que isso aqui está preso entre 0 e 3. A imagem vai do 0 a 3. Fica bem mais claro aqui no gráfico, de 0 a 3. Por fim, nós temos as curvas de nível. As curvas de nível de uma função, de uma variável, são aquelas com equações f de x igual a k, onde k é uma constante. Simplificando, se nós pegarmos esse próprio gráfico aqui, quando você falar de curva de nível, é como se você traçasse aqui uma secção cortando. Um plano cortando aqui em uma determinada altura. Então, se eu falar que a altura é k igual a 1, eu vou fazer uma secção cortando em k igual a 1. Nessa secção, ao analisar, vai ter uma circunferência, correto? Qualquer secção que você vai fazendo, fatias, igual a mortadela. Quando você fatia a mortadela e olha o que você fatiou, você vai ver lá um disco. À medida que você vai fatiando ela mais próxima do início dela, esse disco vai diminuindo, né? Vai diminuindo, diminuindo. À medida que você vai aqui subindo suas secções, ou abaixando também, vai aumentando o raio aqui do círculo. É esse contexto que é a curva de nível, né? A curva de nível seria a sombra dessa secção. Então eu faço uma secção aqui em uma determinada altura, pegando esse círculo. Esse corte pega esse círculo. E a sombra desse círculo lá embaixo é a nossa curva de nível. Tá bom? Então como é que você acha as curvas de nível? Basta você pegar a sua função e igualar a um valor. Como eu tenho um caso aqui, a curva de nível dessa função aqui, na altura 0. Então em k igual a 0. Estou olhando aqui o próprio solo. Aqui, ó. Vou fazer um corte aqui no próprio solo. Chamando de solo plano, tá bom? Então você iguala a 0 e resolve. Eleva ao quadrado de ambos os lados, isola a variável de um lado e extremo dependente de outro. Eu cheguei em x² mais y² igual a 9. Toda equação da forma x² mais y² igual a algum número é a equação da circunferência com raio, que é a raiz do número. Então, neste caso, a raiz de 3. Essa é a minha curva de nível na altura k igual a 0. É a sombra do nosso gráfico, que é este aqui, na altura k igual a 0. Aí você vai trocando as alturas. Se você colocar 2 e 2, outro número, k igual a 1, a 2, você vai ver as circunferências nesses determinados secções. Tá bom? Então, para achar uma curva de nível, basta você trocar aqui o g de x, y por um k. K igual a 0. E você vai ver, então, na altura 0, o que acontece. A sombra desse gráfico na secção 0, um exemplo. Gente, em resumo, é isso que eu tinha para vocês, né? Não dá para esticar muito por causa dos vídeos. O restante aí fica com material para vocês estudarem. Obrigado.